Olá, muito bom dia a todos os nossos participantes. É com muita honra que eu dou as boas-vindas ao nosso webinar de ITSM 5.0 e agentes autônomos de IA. Esse é um momento especial que nós preparamos para os nossos participantes, né? Nós já estamos aqui com quase 300 pessoas online conectada com a gente, então vou dar mais uns minutinhos aí para o pessoal terminar de conectar, né? E enquanto isso, né, eu estou bem curiosa, eu sei que a gente conversou bastante com algumas pessoas antes do evento, né? A gente sabe aí aonde algumas pessoas, de onde algumas pessoas estão, mas eu gostaria que vocês comentassem aqui para a gente ter uma live, um evento bem interativo, de onde você fala, qual que é a tua empresa, qual que é o teu cargo, né? Qual que é a tua expectativa para esse momento, para esse dia de hoje, né? A gente vai falar de um tema muito bacana, né, que tem chamado a atenção do mercado, né? E hoje, né, quando a gente fala de inteligência artificial, não existe, né? A gente não consegue mais visualizar o mundo sem encaminhar para essa direção, né? Então, ela já é mais que realidade, e ela vem crescendo e ganhando roupagens diferentes no nosso dia a dia para melhorar nossa produtividade, para melhorar em N fatores no nosso dia a dia, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no chat rapidinho. Poxa, bastante interação que a gente está tendo aqui. Tá até passando rápido, tá até difícil de fazer a leitura. Vou dar uma aumentada na tela. A gente tem gente de São Paulo, Ítalo do Rio de Janeiro, Cuiabá, Maceió, Ipatinga, lá de Minas Gerais. Gente de Portugal, bem-vindo, pessoal de Portugal, ora pois. Gente de Americana, São Paulo, Salvador, Aracaju, Goiânia, nosso Brasil todo aqui presente também. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial, a esse evento Central IT. Eu não me apresentei, né? Acho que essa parte é importante. Meu nome é Pauliana, mais conhecida como Pauli aqui internamente. Eu sou head de marketing e de estratégias digitais aqui na Central IT, né? E vou estar conduzindo com vocês esse evento. Esse evento ele é realizado, como eu mencionei, pela Central IT, né? Quem é a Central IT? Nós temos, né, presença já no mercado há quase 22 anos, né? Nós temos nesse momento mais de 500 projetos entregues, né? E as nossas soluções, a nossa tecnologia, ela já impactou mais de 55 milhões de usuários, né? Nós nos referenciamos como uma empresa de inteligência, né, em gestão, tecnologia e negócios. Entendemos que esses três pilares precisam dar juntos, não é só a tecnologia, né? Hoje a gente trabalha muito internamente, né, que quanto mais inteligência nós tivermos, né, nas nossas operações, nos nossos negócios, melhores serão os nossos resultados, né? É importante dizer também que a Central IT, ela é uma multinacional brasileira, isso que nos diferencia, né, no mercado. Nós temos uma plataforma a nível internacional, mas com tecnologia fabricada aqui no Brasil. A Central IT também, ela é a desenvolvedora e criadora da plataforma CitySmart. Quem já ouviu falar de CitySmart, comenta, quiser comentar aqui no chat. Essa plataforma é um ecossistema robusto, né, que vai além de um ITSM, né? Hoje nós somos referência em ITSM no mercado global. Nós fomos citados no Gartner como uma ferramenta de strong performance, né, no quadrante voz do cliente, a voz do cliente, os clientes disseram isso sobre a nossa plataforma, né? E nós temos uma nota de 4,7 no Gartner Peer Insights, então, né, temos uma referência global. Além disso, o CitySmart X, hoje, ele é uma das plataformas mais certificadas em processos ITSM do mundo. Para quem conhece, é da área, conhece a Pink Elephant. Hoje nós temos 24 processos certificados, incluindo a disciplina de inteligência artificial. E são mais de 14 anos de certificação. Isso reforça a qualidade e a eficiência que nós temos
nessa plataforma. Hoje a gente é referência em ITSM no mundo, né? Além disso, nós temos as nossas certificações, mais certificações aí, que é a certificação SAFe, a gente tem ela em duas etapas. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho da Central IT, o nosso ecossistema, né? E vamos começar a nossa live. Então, vocês devem estar ansiosos para ouvir um pouquinho dos nossos palestrantes. Hoje nós temos aqui o professor Adriano, né? O professor Adriano hoje ele é embaixador da People Search no Brasil, ele é fundador ele vai se apresentar, né? Dá aula para todo mundo aí no mercado de IT, ele é referência hoje no mercado, né? Ele vai falar para a gente como é que está esse momento, o que muda com a chegada do ITIL 5, né? O Emauri Gaspar, ele é o nosso cofundador, né, e CTO aqui da Central IT, ele também é o criador da plataforma Seat Smart X, e ele vai trazer para a gente quais são as tendências que o mercado tá falando nesse momento, para onde que a gente deve ir, tá? E a gente vai ter também o Vinícius Gravito, que é o nosso diretor arquiteto de soluções. Vini vai vai mostrar para a gente, na prática, a inteligência artificial de forma autônoma, atuando dentro do ITSM. Bom, eu vou dar as boas-vindas, né, ao nosso palestrante, Adriano. Seja bem-vindo, professor. Uma honra ter você mais uma vez aqui com a gente. Muito bom dia. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Eu tenho pouco tempo hoje para falar, não vou passar das 3 horas combinadas, então eu vou ser bem breve hoje. Eu vou apresentar aqui, colocar minha apresentação. Hoje eu vou falar sobre a ITSM versão 5.0. Vamos entender o que mudou. Primeiro vamos entender como que abre o PowerPoint, que eu acho que isso é o mais importante. Boa, professor. Aí eu me apresento aqui. Vamos lá. Aí se eu abro a tela, fica na minha frente, eu tenho que dar um Alt Tab, mais um Alt Tab, mais outro, mais outro. Aí eu venho aqui em Share, clico, agora sim. Beleza, tá na tela. Beleza, gente, vamos lá. Vamos começar para mais um papo gostoso, tranquilo, de 3 horinhas. Brincadeira, vai ser meia horinha. Para quem não me conhece, vou me apresentar rapidinho. Sou o Adriano Martins Antônio, pai de 3 lindas filhas. De verdade, não estou brincando. Sou metaleiro, gosto muito de heavy metal. Metaleiro, para quem não sabe, é um rock mais pesado, mais bonito. Minha mãe não acha. Sou casado, agora tem que colocar isso aqui. Minha esposa pediu para colocar. Ela falou: você não está colocando, Adriano. Eu falei: vou colocar. Sou CEO da PMG Academy. Hoje a PMG Academy está no Brasil, está nos Estados Unidos e agora na União Europeia. Né? Para quem não sabe, moro aqui na Espanha. Estou trazendo a PMG Academy para a Europa também. Sou professor, YouTube, podcaster, consultor, mentor, sou um bocado de coisa. Sou embaixador ITIL no Brasil, ITIL Master, mais de 50 certificações internacionais, tudo voltada para essa área aqui que a gente vai falar, né? Governança, segurança, enfim, projetos ágeis. Tenho mais de 72 mil alunos felizes, obrigado por todos. Agora está aumentando, né? Porque está vindo o pessoal de outros países. Tenho mais de 26 anos de experiência em segurança da informação, ITSM e governança de TI. Sou autor de 6 livros, livros escritos quando não existia a IA, foram escritos pelo tio Adriano, e um monte de graduação, pós-graduação, especialização, MBA, etc. Eu tinha um item para colocar depois do pai das 3 lindas filhas, que no ano passado foi muito bem visto, né? Depois de que eu falava que era pai, antes de metaleiro eu colocava uma informação, mas ele ficou por final. Para a tristeza do Brasil, para a alegria de alguns poucos, do Emauri, por exemplo, eu sou corintiano, adeus Série A, não tem muito o que dizer, vamos embora. Vamos lá, tamanho do desafio. Como sempre aqui, eu vou trazer as informações que vocês postaram no formulário, algumas informações interessantes que vai dar um feedback e me ajudou a nortear um pouco esse papo aqui tranquilo com vocês. Aí, trouxe algumas informações. Vocês preencheram isso, não fui eu que criei, não foi o pessoal do Central IT que criou isso aqui, mas a gente teve uma base de 624 respostas. Algo interessante, o tamanho, né, que vocês dão suporte, vocês atendem atualmente na empresa de vocês. E aí a gente nota que está bem distribuidinho aqui. Dá para notar que mais de um quarto são de empresas grandes, né? Aí a gente tem de 1.000 a 5.000, depois de 5.000, 22%.
poucas pequenas empresas, então dá para entender que o público que está aqui são aquelas pessoas que provavelmente já têm IT, já tem governança, já tem tudo e só está esperando uma boa ferramenta. Eu vou ser o chato do rolê, como sempre. Eu vou ser aquele bem chato. No meio de uma apresentação onde vai falar um pouquinho da ferramenta, eu vou falar assim: cuidado, vamos focar no processo primeiro. Para quem conhece minha história, sabe o meu discurso. Obviamente, eu não sou contra a ferramenta de jeito nenhum, não sou maluco, mas eu tenho que dar alguns alertas, alguns perigos para você colocar uma ferramenta, para depois não chegar lá na frente e falar assim: pô, a ferramenta não funciona. O que não funciona são outras coisas. E aqui eu vou falar um pouquinho de pessoas, porque eu vou falar do i5 também. Então, ele está falando de experiência, eu vou falar sobre gerenciamento de serviço, que vocês devem estar careca de saber. Vou trazer uma novidade sobre gerenciamento de produtos, que é a grande novidade. Vou falar de inteligência artificial, porque faz parte desse modelo de ITSM 5.0. Esqueci de colocar meu cronômetro, senão a palestra vai ficar gigantesca. Eu tenho que deixar aqui. Pô, está começando agora, pô, ó. Não deu nem um minuto ainda de conversa. Vamos lá. Aonde a TI está sangrando? Não sou eu que estou dizendo, vocês colocaram essas informações. E aí tem 3 pontos interessantes aqui. Obviamente que quando a gente lê que falta de automação, a sensação que parece que é o seguinte: olha, 365 pessoas, empresas, de 624, se a gente fizer um cálculo aí, dá mais da metade das empresas que vocês estão aqui presentes na apresentação disseram que falta automação. Então é colocar automação e está tudo resolvido. Será que é isso? Será que é só falta de automação que precisa? Será que não precisa de alguma coisa por trás? É isso que eu quero deixar de recado aqui para vocês pensarem, né? Estou a fim de colocar uma ferramenta, eu preciso fazer automação, eu preciso deixar tudo muito automatizado. Inclusive, tem um dos princípios no ITIL 4, que agora no ITIL 5 também foi herdado, que é primeiro otimizar, depois automatizar. Beleza, se eu sei que eu tenho que otimizar primeiro, antes de automatizar, as outras respostas aqui me faz pensar que as pessoas estão pensando em automatizar, sem de repente antes, não sei, otimizar. O que é otimizar? É melhorar, é tirar a burocracia, é deixar mais ágil, é eliminar gargalo, né? Estou falando aqui sobre Lean, né? Sobre o Lean que ele fala, não, vamos tirar o desperdício, vamos deixar o processo mais rápido, mais ágil, né? Vamos eliminar todos aqueles entraves, aquelas coisas que acontecem, vamos criar processo, vamos desenhar a jornada do cliente, que agora é uma disciplina muito forte dentro do ITIL 5, vamos desenhar todos os passos, né? Desde o cliente lá sendo um lead até virar um cliente e começar a receber valor. O ITIL 5, inclusive, ele pega toda essa jornada mesmo, desde a parte lá de marketing, de conquistar um cliente, da oferta de serviço, até a entrega de serviço. Então, o ITIL 5 ele deu uma explosão. Na verdade, o ITIL 4 já tinha feito isso, mas era um pouco difícil de entender, porque ele estava misturado em alguns livros. Agora está bem separadinho e eu vou falar como é que é. Uma coisa que me chama a atenção aqui, ó, é a sobrecarga da equipe. A equipe está sobrecarregada, fazendo o quê? Será que é gerenciando produto, ou gerenciando serviço, ou fazendo atividade que uma automação poderia fazer? É difícil saber lendo essa resposta, mas é uma realidade. Isso aqui não muda. Há anos eu vejo isso aqui, a equipe de TI sempre está muito sobrecarregada. Então, o interessante aqui, ó, que 58,5% das empresas, vocês estão dizendo, mais da metade que tá me ouvindo aqui, estão dizendo que não tem automação. Mas também a gente tem, né? Metade também está dizendo que tem muita tarefa manual e repetitiva. Será que a IA poderia suprir esse segundo ponto? Se a atividade repetitiva, pode ser que sim, mas a gente precisa levantar quais são essas informações, levantar quais são essas atividades antes da gente colocar a IA. Porque se a gente está fazendo algo manual que está levando tempo, pode ser que seja um problema de processo, pode ser que foi definido um processo ruim, e se você automatizar, você vai ter algo ruim só sendo gerado mais rápido. Tá? Então é isso que eu quero falar. Os outros pontos embaixo, já é um pouco mais minha praia, né? Tá falando aí de baixa. Não, integração de ferramenta não é minha praia.
embaixo de integração, dificuldade de manter governança e eficiência. Bom, se você tem dificuldade de ter a governança, muito provavelmente você não tem visão do que está acontecendo. Então, será que é falta de um dashboard? Será que é uma falta de um processo? Então, isso aqui me chama atenção, que me faz questionar os pontos em cima. Ou os pontos em cima me faz questionar a questão de baixo. Se problema não fosse governança, realmente estariam prontos para colocar uma automação. Alto volume de chamados. Uma coisa que é interessante no Atio 5, que a ideia é eliminar os serviços. Vocês vão entender por quê. Adriano, como assim? O Atio era sempre um framework de HSM, que é gerenciamento de serviço, e o Atio quer eliminar isso? Sim. Sim. Eu não vou falar agora, não vou dar o spoiler, mas eu vou falar um pouquinho para frente o porquê o Atio quer acabar com o serviço. Aí tem que entender que são dois tipos de serviço. A ação do serviço, que é suporte, mudança, liberação, disponibilidade, configuração, quer eliminar isso porque isso é chato, isso impacta o usuário. Nenhum usuário quer ter incidente. Eu já comecei a falar, vou deixar quando chegar o slide. A dificuldade em escalar a operação, de repente ele está muito restrita. E tem esse outros é interessante, não sei o que é. Vamos embora. Realidade da IA de vocês. Aqui eu achei bem bacana, né? Como que é a realidade? Vocês estão utilizando IA ou não? E aqui tem um panorama bem interessante. Simplesmente 43,9 já tem algumas iniciativas pontuais. O que eu imagino de iniciativa pontual? Chegou um incidente, em vez de ficar procurando na internet, vou jogar lá na IA e vou ter uma resposta. Chegou aqui uma mudança, eu quero avaliar os riscos, mas não sei se eu estou chegando tudo, vou jogar lá o formulário colocar o chat GPT, ele vai me trazer uma resposta do que eu tenho que avaliar de risco. Eu tenho um log aqui gigantesco, eu não sei se a disponibilidade, a continuidade, enfim, tá legal ou não, vou jogar lá na IA para ler aqueles relatórios, os logs, e ele vai me trazer algumas informações. Bacana, isso é legal. Então, a gente já está utilizando isso, me deixa muito feliz, já estamos utilizando a IA para nos ajudar pontualmente, mas não seria muito interessante se fosse tudo integrado com as práticas, com a ferramenta, com tudo isso? Seria. Precisamos fazer algumas coisas antes. O que mais? Aí vem um contraponto, não utilizamos nada de inteligência artificial. Puxa vida, precisamos usar. Eu espero que no final dessa apresentação aqui você entenda que a IA ele é muito poderosa, mas tem que saber utilizar. Como eu sempre falo, inteligência artificial, quando ela nasce meio burrinha. A gente tem que alimentar com informação correta. Não adianta, por exemplo, eu quero ter uma IA para atender nossos clientes, e aí eu vou pegar toda a minha documentação que eu tenho que é desatualizada e jogar na IA. A IA vai responder errado. Então, são coisas que a gente precisa fazer antes, tratar as informações. Estamos avaliando, beleza, show de bola. E sim, de uma forma estruturada, 9,5% das empresas já está de uma forma bem estruturada. Essas empresas aqui, esses 9,5%, já estão um passo à frente de muitas outras empresas. Então, para quem tem iniciativa pontual, provavelmente está bem fragmentado, não utiliza, é o momento da gente ver isso, mas de repente não está utilizando porque falta arrumar a casa? Pode ser que sim. Então, é um ponto de atenção. Para quem ainda não está utilizando, estamos avaliando, esse é o momento de vocês entenderem o que precisa ser feito dentro de casa antes de colocar a IA para rodar. E, obviamente, olha que lindo, né? 9,5%. Já está tudo muito estruturado. Então, vocês provavelmente são os líderes de mercado. Óbvio que não adianta ter tudo estruturado e no back lá está tudo ruinzinho. Mas vamos lá, vamos ver sobre isso aqui. O que vocês realmente querem? Aqui tem umas informações bem interessantes também. Primeiro, produtividade. Legal. Mas o que é ser produtivo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Custos, quer reduzir custo. Quem não quer reduzir custos? Me chamou a atenção que é até pouco, né? Reduzir custos operacionais. E aí, quando a gente fala de reduzir custos operacionais, os profissionais já imaginam, putz, eu vou ser mandado embora. Não. Mas com a IA, não necessariamente. A IA vai suprir uma questão que a gente apontou no slide anterior, que é tarefa repetitiva. Terceiro, modernizar a operação de HSM. Show. Provavelmente já tem ferramenta, né? Eu tenho um outro indicador também que aponta quem é que tem ferramenta, quem não tem, que trouxe os números bem interessantes.
Mas, de repente, tem muita empresa aqui que quer modernizar a operação de ETSM. Só se pergunte, por que você quer modernizar? É para reduzir custo? É para melhorar a produtividade? Ou é para trazer valor para os clientes? Muitos diretores que eu venho conversando, eles falam que querem modernizar. E aí, quando você vai entender no fundo, não é por conta do cliente, é para reduzir custo. Então ele tem um budget, ele precisa reduzir o budget, ele fala, vou modernizar para diminuir o custo. E o cliente? A gente não olha o cliente. Então me chamou a atenção que não tem pontos aqui referente, eu quero... o negócio que é o quê? Não é o cliente. Vocês, infelizmente, eu vejo que é uma realidade que ainda continua olhando para a própria TI, né? Continua olhando para si mesmo. Tanto que a parte de melhorar a experiência do usuário ficou lá no finalzinho, ficou em quinto. Gente, o objetivo da TI não é agradar vocês. O objetivo da TI é melhorar a experiência do usuário. Eu esperava muito que esse item aqui, que seria o quinto, ficasse em primeiro. Tudo que a gente faz não é para a gente, não é para o nosso ego, é para o cliente, é para o usuário. Nós fomos contratados, nossa área existe para trazer valor, não para resolver os nossos problemas que nós mesmos criamos. Eu estou falando, hoje eu ia ser o menino chato do rolê. Então, o ITSM ele foi construído exatamente para eliminar esses negócios. Então, vamos falar sobre a ITSM 5.0, que foi aí cunhado pela esse termo de ITSM 5.0. Na própria People Search, quando desenhou o ITIL5, ele acabou designando essa parte de ITSM. O que vem de mudança, né? Primeiro, não só ITSM, agora ele também é DPSM, ou seja, ele não só gerencia serviço, mas ele gerencia produto. A IA já é nativa, a gente vai entender um pouquinho o que é IA nativa. Ele está falando agora de um ecossistema, tudo hiperconectado, está falando muito mais de pessoas, ele está falando mais de questão de sustentabilidade, porque não adianta a gente gerar valor para o usuário, mas estamos prejudicando a cidade, o país onde a gente vive, com poluição, essas coisas todas. Aquela questão de TI verde, né? Agora só que mudou o termo para ESG, que é a governança e sustentabilidade social, enfim, essas coisas todas. Obviamente que o interesse de vocês aqui é mais de inteligência artificial. Então, o ITIL 5, ou ITSM 5.0, ele veio agora para desengessar, né? Acabar com essa... sair do modelo tradicionalzão para o modelo mais proativo. Aí vai ter algumas empresas, que provavelmente tem empresas grandes aqui, que são tradicionais. Eu falo assim, não, a gente não pode sair desse modelo tradicional. Sim, eu concordo que não pode sair, porque é um modelo de negócio, de repente bancos, né? Não pode simplesmente sair. Ou pode. Existem bancos digitais que não são tradicionais, são proativos, não são tão burocráticos. Obviamente, quanto maior a empresa, maior burocracia vai sendo criada, né? Mas a gente tem que dar uma olhada para um outro caminho. A gente consegue melhorar algumas áreas de atendimento, por exemplo, não precisa ser burocrático, não precisa ser tão tradicional. De repente, um banco, de novo, para liberar um crédito, alguma coisa, tem que ser tradicional, tem que ser burocrático, tem que ser difícil. Mas outras questões não precisam seguir a mesma linha, ok? Então a gente pode ter uma mescla aí. Então, o ITIL 5 ele traz essa visibilidade. Por que, Adriano? Porque, inclusive, no IT Transformation, quando a gente fala de transformação digital, ele coloca modelos. E eu posso ter departamentos com modelos diferentes. Tem muitas empresas que falam assim, minha empresa é tradicional, mas você pega um departamento ali, ó, ele é ágil, ele não tem burocracia, ele é proativo. Como pode isso? É normal, o ITIL 5 explica isso. Você não pode taxar uma empresa. Minha empresa é tradicional e ponto final. Tudo é assim, sempre foi assim e vai ser assim. Isso é um erro. Ou também uma startup que nasce e fala, não, a gente é descolado, a gente não tem burocracia, a gente é rápido, chegou um cliente, a gente atende, mas nem tudo pode ser assim. Concordam comigo? Né? Não é porque é uma startup que tem que ser tudo oba-oba, tem que ser inovador. Não, tem coisa que tem que ser tradicional. Imagina um investidor investindo numa startup e falar: você tem um relatório financeiro? Não, aqui a gente tudo descolado, a gente tem mesa de ping-pong na mesa de TI, tem máquina de fliperama, o pessoal trabalha em rede, jogando videogame. Calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, a Atio vem para tirar um pouco isso.
E aí, o que que é o ITSM 5.0? Então, não é só tecnologia, são pessoas, né? É integração, é um modelo mental. A gente não vai mais gerar, a gente não vai mais tratar de serviço, a gente vai trabalhar também com produto. E aí, o foco de quem está assistindo, que é for C-Level, se você não for C-Level, leva isso para o seu C-Level. O foco da ITSM realmente agora é trazer velocidade. Não só porque o modelo está muito simples, tá? E aí, quando as pessoas falam de arte, ficam pensando em incidente, problema. Não, não é isso. Isso é uma pontinha. Arte é muito mais do que isso. É gerenciar o produto, gerenciar serviço, gerenciar a expectativa. É muito mais estratégico, não é tão operacional quanto incidente e problema. Ele é muito mais do que isso. O C-Level, com o ITIL 5 na mão, ele vai conseguir trazer uma escalabilidade que no ITIL 4 ele não conseguia. Agora ele vai, porque no ITIL 4 ele esbarrava em algumas coisas. Putz, isso aqui é de desenvolvimento. Isso aqui não é meu. Agora acabou. Tá junto. Tá tudo junto. Vamos dizer que foi um banho de DevOps que foi jogado em cima do ITIL 5 que fez com que ele se tornasse ITIL 5. A gente tinha muita operação, não tinha dev, agora tá tudo junto. Tanto que a gente não gerencia mais só serviço, gerencia produto. E aí vem o choque. Ah, legal. Vou colocar a ferramenta, vou colocar ITIL 5. Calma. Precisamos, de novo, precisamos trabalhar com o processo antes da ferramenta. Se você colocar uma. E vem aí um problema mais grave, porque antigamente as pessoas falavam assim: ah, eu vou colocar a ferramenta e aí vai me ajudar um monte de coisa. Eu não preciso do processo, vou botar a ferramenta. As ferramentas já vão prontas. Eu vou colocar lá e a gente vai se adaptando no meio do caminho. Não vai dar certo. O tio Adão tá careca de ver isso, de colocar a ferramenta antes de definir processo. Não funciona. Não funciona para qualquer prática, qualquer uma. Ah, eu vou colocar ali para fazer atendimento para a central de serviço. Se você não tem um playbook, se você não tem um catálogo, se você não tem a priorização de chamado, se você não tem a categorização, não vai funcionar ferramenta nenhuma. E aí, quando começa a configurar a ferramenta, começa a criar uns absurdos. Ah, lá a habilitação de mudança são 3, né? Mudança padrão, emergencial e normal. Aí tem a urgente, tem a estratégica. Aí começa a criar uns absurdos. Isso não existe. Isso só vai prejudicar todo o seu fluxo. Então você precisa primeiro construir o processo, definir um monte de coisa, template, de onde vai, para onde vem, para que passa, formato, planilha, matriz, tudo isso. Aí você vai na ferramenta. A hora que você pega uma ferramenta, a hora que você encaixa isso, funciona com uma beleza. Mas se essa belezura do processo não tiver bom, vai ficar ruim. E aí vem o perigo da IA. Por quê? Vocês aí que estão vendo, muitas pessoas acham que a IA não vai só substituir a ferramenta, mas vai substituir as pessoas. Puta, meu, a gente tinha. A Arte 4 ele fala que são 4 coisas que você precisa. Você precisa de processos, você precisa de tecnologia e informação, a estrutura organizacional e pessoas, e você precisa de parceiros e fornecedores. Beleza. No Atio 4, a pessoa colocava a ferramenta e falava assim: não, vou colocar a ferramenta e esquecia dos processos. Daí você tinha as pessoas. Agora a IA está suprindo, entre aspas, ferramenta e pessoas. Então, quando você coloca a IA, você simplesmente está matando a tecnologia que já era matado antes e agora está matando o ser humano. Adriano, eu tenho uma IA, não precisa de ser humano, concorda? Em número, gênero e grau, não. Não concordo. É óbvio que eu não concordo. Não tem como concordar. Alguém tem que apertar o teclado. A gente sabe a quantidade de alucinação que uma IA gera. Se a gente não treinar a IA, vai ficar uma porcaria. Se você colocar sem definir isso antes, vai ficar tudo muito esquisito. Então vamos lá, vamos limpar os trilhos. Quer colocar a ferramenta? Quer melhorar a automação? Vamos limpar. Né? Antes de plugar, faz isso, ó. Simplifica as regras, simplifica o fluxo de trabalho. Adriano, não sei como que é o fluxo de trabalho. Então tá na hora de você começar a desenhar o fluxo de trabalho. Tá lá no Art 5. Toda hora tá falando sobre fluxo de trabalho. Começa a remover bloqueio, começa a remover burocracia. Porque o fluxo ele leva 10 dias, mas 9 dias fica parado no RH. Sei lá, vai entender lá com o RH. Ah, mas Adriano, isso não é TI. Ah, não, não é TI? Então você não está sabendo sobre a experiência do usuário. Para o usuário não interessa. Mas, Adriano, o que tem a ver? O usuário sempre vai utilizar uma ferramenta, um serviço que a TI gera. Então, nossa a obrigação
Desculpa o termo, mas é levantar a bunda e ir lá nas áreas de negócio, nas áreas de apoio, e identificar o que está acontecendo. Porque nós temos essa capacidade, nós somos analíticos, nós não somos criativos, nós não somos de pessoas, nós somos analíticos, a gente consegue olhar dados, a gente consegue olhar processo, a gente é bom nisso. E a gente precisa ajudar essas áreas, porque nem todas as áreas são boas nisso. Faz sentido? A gente vai lá e faz parte da nossa jornada. Estabelecer governança real e razoável. Está apitando aqui meu WhatsApp. Só um minutinho que eu vou desligar meu WhatsApp. Espera aí. Fechei. O que mais? Estabelecer governança real, de verdade, para valer. Não é inglês, vê. Tem muita empresa, muito diretor colocando governança e só para inglês. Aí fala de governança IA, então, nossa senhora, eu fui o primeiro a colocar governança de IA, que você vê uma baita de uma besteira, uma coisa que só para inglês mesmo ver, só um PowerPoint bonito. Limpa, dá essa limpada, estabeleça uma governança de verdade, para valer. Garante que os dados estejam limpos e confiáveis, atualizados. A IA vai trabalhar com dados. Dados é extremamente importante. Dados desatualizados vai fazer a IA alucinar. Dados que não estejam limpos vai fazer a IA alucinar. Eu vou falar um pouquinho sobre o Markdown, vocês vão entender o porquê. Então, automatizar, lê essa frase, automatizar o caos é o caminho mais rápido para o fracasso em escala. Então, muitas empresas, e vocês disseram aí no começo que querem escalar, tem dificuldade. Colocar a IA para escalar pode ser o maior perigo para a sua carreira e para a sua empresa. Primeiro, limpa os trilhos. Depois, se tiver os dados limpos, bonitinho, você automatiza, porque a hora que você automatizar, vai ser explosivo. Se você tem uma coisa maravilhosa, automatizou, essa explosão vai ser maravilhosa. Se você tiver coisas ruins, não se preparar antes, a hora que você automatizar, acabou. Acabou, você acabou com a sua empresa, acabou com a sua carreira. Tem muito diretor, muito CIO, muito se leva fazendo grandes besteiras, grandes. Então toma cuidado, não custa nada. A gente já vem dizendo desde 1700 e pouco, os processos são mais importantes, tá? Primeiro, não que são mais importantes ferramenta, mais importante para iniciar, inicia com processo, com pessoas, parceiros e fornecedores, todo mundo esquece. Nenhuma empresa no planeta Terra ou até fora dele vive sem um parceiro, sem um fornecedor. É impossível. É impossível. Tá? Tua empresa precisa de energia elétrica? É um fornecedor. E a empresa de fornecimento de energia elétrica precisa de tecnologia, que pode ser inclusive você. É uma cadeia. Diferença que custa caro, produto e serviço. Vamos falar um pouquinho sobre produto e serviço, que é a novidade do Atio 5, que aí é um alerta, inclusive, para você que é gestor, ok? A diferença de produto e serviço. O produto é a coisa. O produto é o Pix. O produto é o carro. O produto é a furadeira. O produto é o SAP. Adriano, não entendi nada. Se isso é o produto, o que é o serviço? Eu dei o exemplo, por exemplo, do produto que é o Pix. Pix é um produto bancário, mas o que ele gera? Não é uma transferência mais rápido? Isso seria o serviço. Hoje a gente pode ir até além, a gente pode colocar o Pix como um serviço e o produto seria a API. Pode ser também. A questão aqui não é discutir o sexo dos anjos, mas é entender que o produto a gente pode entender que é construído pelo desenvolvimento. Eu vou ser muito simplista na minha explicação para que você entenda. Entenda que quem construiu o Pix foi a equipe de produtos. Quem construiu o carro foi a equipe de produtos. Quem construiu o SAP foi a equipe de produtos ou a equipe de desenvolvimento. Quem foi que construiu a furadeira? A equipe de desenvolvimento. Beleza. O serviço que esses troços geram é o que interessa para o cliente. Por quê? Será que o gestor ele acorda de manhã e fala assim: nossa, que vontade de comprar o SAP, gastar milhões aqui? Não. Qual que é o desejo do gestor? Ele acorda de manhã e fala assim: eu preciso ter um controle financeiro. Eu preciso faturar, ter a contabilidade, tudo justinho. Esse é o desejo. Aí ele vai atrás de um produto.
Aí, putz, o banco fazia, a gente precisava ter alguma forma de fazer uma transferência muito rápido, muito ágil, sem burocracia, clicou, vai, e de imediato. Esse é o desejo. Ninguém acorda e fala assim, nossa, hoje acordei com uma vontade de desenvolver o Pix. Não, tem que ter um desejo, que é a entrega do serviço. A furadeira, mesma coisa, ninguém acorda pensando assim, nossa, eu preciso comprar a furadeira. Tem maluco que sim. O que, na verdade, você quer? Você não quer a furadeira. Eu espero. Você quer o furo na parede. Você quer o serviço que uma furadeira faz. Eu falei do carro também. As pessoas não querem um carro, querem a mobilidade. Aí você pode estar falando assim: não, eu discordo, Adriano, eu quero um carro. Eu gosto de carro. Eu quero um carro na minha garagem, um carro bonitão. Calma, a gente está falando de PJ. Você é pessoa física. Pessoa física, você é bobo que nem eu. Você quer ter o carro para deixar guardado na garagem para sair desfilando. Mas a empresa não. A empresa quer mobilidade. Entende que a diferença de produto e serviço. E gerenciar isso é distinto. Lembra que eu falei que o Atio 5 ele traz tudo no mesmo balaio? Se a equipe de desenvolvimento gera o produto e joga por cima da parede para a equipe de operação se virar com suporte, acabou. Você traz tudo junto. Você está integrado. E aí vem o gerenciamento de serviço. E é que eu quero fazer um adendo. As pessoas confundem, tá? Existem dois tipos de serviços. Tem o serviço que é gerado de um produto, por exemplo, do carro. Qual é o serviço? Mobilidade. Produto furadeira. Qual é o serviço? O buraco na parede. O produto SAP, qual é o serviço? É faturar, controle financeiro, etc. Mas tem os serviços que a gente gera dentro do ITSM também, que são serviços de suporte, de manutenção, de mudança, de recuperação de desastre, né, de disponibilidade, liberação. Esses são os outros serviços. São 34 práticas. E aí as práticas têm aí os seus processos, ok? Cada prática aí tem 2, 3 processos. Então, é bastante processo. Então, entenda que são dois tipos de serviços. Você lembra que no começo da apresentação eu falei que o Artigo 5 quer eliminar esse serviço? Tá aí, ó. É esse serviço que o Artigo 5 quer eliminar. É a ação do serviço. Gente, o cliente não quer ter problema. Se ele teve problema, ele vai ter que acionar um serviço na TI, que para ação de serviço, que é um suporte, incidente, problema. O cliente não quer isso. Faz sentido? Então, a ideia é cada vez mais. Adriano, significa que eu não vou focar mais nas 34 práticas? Não! Você vai ter que focar nas 34 práticas, muito bem feito, para evitar que chegue isso na mão do cliente, na mão do usuário. Quando você coloca a IA lá, a IA ela vai entender todo esse emaranhado de prática, de processo que você construiu muito bem feito, vai passar por todos e vai entregar o resultado para o cliente. E aí você melhora a experiência do cliente. É simplesmente sensacional a integração do produto, serviço e experiência. E o erro do líder, sabendo que tem gerenciamento de produto e serviço? O erro é o ponto cego. Então ele coloca muita gente para lidar com produto, desenvolvimento, não tem gente para lidar com suporte. Será que isso responde um pouco àquele questionário no início da apresentação, as pessoas sobrecarregadas? Será que ele não está colocando muita gente em produto, gerando produto, construindo coisas, jogando por cima do muro na operação e a operação está lá descabelado, sem saber o que acontecer? Pensa. E aí a Artio 5 veio para ajudar. A gente sabe que a Artio 5 é uma biblioteca, né, da TI, tem de tudo lá, tudo que você precisar está ali dentro, questão de gerenciamento de serviço, agora de produto também, e trazendo a IA como algo nativo. Então, olha só que louco. A Artio 5, ele veio com uma coisa muito diferente. Primeiro, a questão de experiência, acaba aquela questão de eu tenho uma métrica aqui, tá verdinho e o cliente está reclamando. A gente vê muito isso. Não adianta a gente ficar atendendo o SLA se o cliente ainda está chateado. Ou pior, a gente atende o SLA de um negocinho e o resto não. Lembra que eu falei da experiência do cliente? Tem um treinamento que é o White Experience. Você tem que olhar o todo. Aí a TI fala assim: não, eu vou focar só aqui. Aí você mela aqui, o outro departamento mela aqui, o cliente é prejudicado e você simplesmente fala: não, eu fiz minha parte. Tá errado. Você tem que olhar a jornada inteira. Mas, Adriano, não é minha área, é sua área. Você é responsável por trazer valor, porque a pessoa vai utilizar a tecnologia, você vai ter que olhar todo o caminho. Quando você coloca uma IA para atender só a TI e não ver tudo isso, vai continuar ruim. Se você não desenhar, se você não enxergar.
A IA nativa no coração, a IA faz parte do Artigo 5. Então, tudo isso que eu estou te falando, meu querido, minha querida, está lá no Artigo 5. Não no curso Fundamentos, mas em livros, não vou falar nem curso, os livros mais avançados, está lá, é nativo. Então, não é simplesmente falar assim, ó, eu tenho uma prática aqui e aqui é legal colocar IA. Ó, na parte de ferramentas, ó, aqui coloca... Não, calma. Que tipo de IA você vai colocar? Tanto que no Artigo 5 ele traz um modelo de 6C, é cognição, é de criação, tem vários. Tem vários. Para cada prática você vai colocar um tipo de agente de IA. E aí vem o fator experience, né? Que é o famoso efeito melancia. O que é efeito melancia? Você mostra tudo bonitinho, ó, tá tudo verdinho as SLAs, mas por dentro tá tudo vermelho, tá tudo sangrento, porque os clientes estão reclamando. Então, por exemplo, o gestor ele não está muito se importando se o ticket XYZ foi fechado com sucesso ou não. Não, ele tem que se preocupar com a experiência do usuário. Por isso eu fico chateado com aquele segundo relatório, dizendo que a preocupação de vocês está em automação e não experiência do usuário. Eu duvido que quem colocou automação tem experiência do usuário 100%. Não tem. Gente, eu trabalho quase 30 anos com esse troço, todas as empresas que eu vou, a experiência do usuário, ela é prejudicada. E aí as empresas pensam, eu vou colocar automação para melhorar a experiência do usuário. E, que incoerência. Não, melhora a experiência do usuário. Se aquela experiência do usuário tivesse zerada, eu falo assim, automação é agora. Mas a experiência do usuário estando ruim, melhor experiência para botar a ferramenta. A ferramenta, gente, vai fazer maravilhas. Eu garanto para vocês, uma ferramenta boa com IA vai fazer maravilhas, mas você tem que arrumar a casa, tem que limpar o trilho. Produtividade, lembra que eu falei que ia explicar sobre produtividade? Muitas empresas falam que querem produtividade. Como eu falei, ó, não é colocar uma mesa de ping-pong na TI, não, um fliperama. Que não é uma má ideia, eu acho bem legal, inclusive. Tá? Não é isso. Produtividade não é isso. É ágil, é Scrum, é tirar a burocracia. É isso. Ser rápido não é ser ágil, não é ser rápido descontrolado, não. Tá? É eliminar gargalo. IA como motor de encantamento. Gente, a hora que você tem os processos montados, a hora que você coloca a IA, no finalzinho, o Gravito vai mostrar a ferramenta trabalhando com a inteligência artificial. Cara, é sensacional. É muito bonito de se ver. Se você tiver tudo montadinho. Mas se você colocar alguma coisa errada ali no meio, não tratou, não tem um processo, não tem uma informação tratada, não está limpo, melou tudo. A morte do catálogo de serviço. Por quê? Morre o catálogo de serviço. Então, André, nessa prática não é mais importante? É extremamente importante por trás, nos bastidores. Para frente do cliente, não. Olha só que mundo perfeito. Você tem um catálogo de serviço montado, você tem um CMDB maravilhoso. Você sabe como a gente faz para matar o catálogo tradicional? É o seguinte. Como que a gente tinha antes? Imagina o cliente abrindo o chamado, ele vai lá no menu. Ah, é hardware ou software? É esse meu computador. Aplicação é um. O que é isso aqui? O Office 365 é uma aplicação ou é um software? Aí ele vai lá, vai navegando em menu. Ele vai navegando. Gente, isso é judiação. A gente fazer isso. Criar um catálogo de serviço com termo técnico. Aí vem os caras e falam, não, antigamente era só serviço que botava, porque era um catálogo de serviços. Então, SAP não é um serviço, é um produto, então tira. Então, olha só, aí o cliente fala assim, pô, eu tô com problema no SAP. Aí ele vai lá no catálogo de serviço tradicional e, pô, dá um pesquisar em SAP, não encontra SAP, porque SAP é um produto. Serviço de faturamento. Aí tem que escrever serviço de faturamento. Aí ele acha. Não pode, tá? Como que vai ser hoje? É uma tela branca. Você vai escrever, o cliente, o usuário vai escrever o que ele quer. A IA vai trabalhar por trás, vai identificar tudo isso. Se tiver tudo arrumadinho, amarradinho, se não tiver arrumadinho, amarradinho, não tiver um CMDB perfeito, o que é um CMDB perfeito? Pede para os analistas tirarem a mão do ambiente, tira a mão do teclado. Ninguém mais mete a mão no teclado se não fizer uma requisição de mudança. Porque se você tem um CMDB, alguém fez uma mudança, ficou diferente, acabou isso aqui, viu? Acabou o catálogo, acabou o CMDB, acabou o incidente, tudo. Tá vendo como o processo é importante? Se você não tiver a prática de habilitação de mudança ali, ó, perfeito, ninguém mete o dedinho no ambiente. Adriano, temos DevOps. DevOps é uma mudança.
A gente não faz check-in, check-out, a gente faz tudo, integração contínua. Isso é uma mudança, isso é um controle. Tem que alimentar o CMDB, tem que alimentar o catálogo. Ah, mudou um SLA, atualiza o catálogo. Ah, eu fiz um acordo aqui, um novo acordo. Atualizou o catálogo? Não precisa? Pô, precisa, né, filho? Precisa. Como você vai chegar agora no catálogo? Em vez de ficar navegando no menu, você escreve assim, ó, preciso de um script PowerShell para o AD. Ó, que lindo. A IA vai lá, executa tudo. Se tiver tudo montadinho. O futuro, catálogo de serviço lá nos bastidores. Então não é mais o catálogo para o cliente. Ele vai ver um chatbot, por exemplo. Ele fala assim, como podemos te ajudar hoje? Aí ele escreve, a IA vai e faz todo o trabalho. E quando a gente fala de bastidores, como que funciona mais ou menos essa mágica nos bastidores, nesse mundo da IA? A gente vai ter, por exemplo, um agente mestre, ou seja, o orquestrador, o cara que sabe de tudo, porém, ele vai chamar os amiguinhos. Ele sabe de tudo, ele sabe orquestrar, ele é um mestre. Mas ele não sabe bem exatamente banco de dados, ele não sabe bem ali sobre infraestrutura. Então ele vai chamar os outros agentes. Essa é a mágica dos bastidores. Então você tem que ter, olha lá, ó, agente de DBA, banco de dados, ele vai chamar. E aí, ó, como que a gente vai eliminar, por exemplo, as alucinações? É esse tal de MD. O que é o MD? É o famoso Markdown. O que é o Markdown? Você já passou pela experiência de pegar um documento, Word, dar um print numa imagem, jogar o documento lá no chat GPT e pedir para ele fazer alguma coisa e ele dá aquela alucinada? Ele tem a questão de quantidade de tokens. Então, se você joga um documento, você vai ter tokens, você vai obrigar a IA a ler tudo. Aí ele vai alucinar. Entende isso? Agora, quando você utiliza Markdown, o que é Markdown? Markdown é um alimento que você quer manter sua inteligência artificial viva, alimente com MD. MD é um padrão de arquivo. Sei lá, asterisco é o título, tracinho é um item hierárquico. Quando você envia arquivos MD, o que está acontecendo? Eu estou enviando texto puro, ele não vai gastar energia lendo coisa que não precisa. Você reduz a alucinação quando você entrega em formato MD. Se você continuar jogando as coisas, eu tenho um monte de, eu tenho uma base de dados aqui, tudo documentos PDF, eu tenho uns documentos aqui, uns links lá, uns FAQ no site, eu tenho umas apresentações que fizeram aqui, me ensinando como configurar o Firewall, eu vou jogar tudo na IA, porque a IA é inteligente. Ah, filho, ele vai alucinar, eu te garanto que ele vai alucinar. Agora, você, ser humano, que não pode morrer, tá? A IA entra, o ser humano não morre. Você, ser humano, coloque em formato Markdown. Pede para a IA colocar esse conteúdo em formato Markdown. Alimenta os agentes. Voilá! Não posso deixar de falar sobre segurança também. A gente já está chegando no finalzinho. A IA, segurança, governança ágil. Com a IA, por exemplo, a questão de segurança, eu gosto sempre de trazer coisa de segurança porque é minha praia também. A IA na segurança é sensacional. Nossa, eu podia falar assim por horas, cara, horas, horas. Eu acho que o mais interessante aqui, ó, você pode construir agentes para fazer a pesquisa de vulnerabilidades globais, os famosos CVS ou o CVSS. Vai lá, pesquisa, mapeia, vê lá no seu CMDB, tem alguma coisa? Tem, alerta, já abre um chamado, ou já resolve, já faz atualização, liberação, coisa linda. Se você não tem mapeado o que você tem dentro, não adianta você fazer uma análise global de vulnerabilidade, tá? CMDB é o coração da TI. Todas as informações têm que estar lá no CMDB, tá? Não é gerenciamento de ativos, tá? O que tem que estar lá não é servidorzinho, computador, mouse, roteador, não. Não, é serviço. É o serviço do Pix. O serviço do Pix depende do serviço do Bacen, que depende do serviço do não sei o quê, integração. Serviços conectados em um serviço, você altera serviço, você altera lá uma feature, você altera a versão, você faz versionamento, tudo isso tem que estar lá no seu CMDB. A IA vai olhar o seu CMDB e falar assim, eu tenho que acreditar nisso. O que não tiver aqui, não existe. Você configura a IA para isso. Se você não atualiza, se você não imputa informação, lembra que eu falei no comecinho? Talvez faça mais sentido agora. IA, quando ela nasce burra, gente. Ela nasce burra. Ela é burra. A gente tem que ensinar ela. Então, o ser humano ainda é
essencial. Olha, eu tô careca de utilizar aqui um monte de IA na minha frente, eles fazem besteira, porque eu faço besteira. Não adianta, se você não sabe perguntar para a IA vai responder, ela vai criar, ela vai alucinar. Qual é o papel da IA? É criar. Se ela não sabe, se você não deu todos os parâmetros, não deu todas as informações, ela vai criar. Ela foi construída, ela nasceu assim. Vocês entendem isso? Que a IA nasceu. Se você não for claro, falar, não invente, não crie, não use nada que não for informação que eu te dei. Tudo isso, gente, é processo. Tudo isso é limpar os trilhos. Integração com o negócio. Olha só que legal. A gente está falando de safe, de agile. Imagina, o negócio ali funcionou bonitinho, um kanbanzinho, mudando os estágios automaticamente, como o processo de desenvolvimento do software vai rolando, vai acontecendo. A IA pode fazer isso automaticamente. Você não precisa mais lá mover. Você não precisa falar, isso aqui, ó, tem uma história do usuário, foi criado, já cria sprint. Você pode fazer o que você quiser com a IA. Aí eu estou falando aqui de produto. A IA entrando dentro do produto. E uma governança acelerada. Lembra que acelerada não é fazer de qualquer jeito, né? Ser ágil não é sair que nem um maluco, né? Ser ágil é ter segurança, é ter o controle. Não adianta ter um carro que anda super bem, mas não tem freio, não tem volante. Então tem que ter controles, não tem que ter painel, tem que ter tudo, tá? A IA ajuda muito na governança. Também poderia estar falando horas sobre isso. É um assunto maravilhoso. Aonde entra IA é muito legal, né, gente? Vamos ser sinceros. E eu não posso deixar de falar das pessoas, né? As pessoas aqui. Ah, Adriana, a IA vai matar a vaga do profissional. Não, não vai. A não ser que o profissional for muito orelhudo. Aí não tem como, né? Com IA ou sem IA, ele já ia perder o cargo dele. Mas eu quero dizer o seguinte, fazer uma conclusão aqui sobre o novo papel da equipe de TI. O trabalho braçal eliminado, e bate com o que vocês responderam lá. Trabalho braçal. Olha só a quantidade de coisa que você tem que fazer. Coloca automação, vá ser feliz, mas arruma a casa antes. O trabalho braçal vai ser eliminado. O que eu faço com essas pessoas, Adriano? Porra, aloque outra coisa. Lembra que eu falei para sair, conversar com as áreas, pensar em solução, atender ao cliente, experiência do usuário? Cara, experiência do usuário. Vai lá, coloca os caras. A IA não pode fazer isso? Lógico que pode. Lógico, pode. Ele pode ser preditivo. Olha só como a experiência do usuário com a IA pode ser maravilhosa. Ele vai lá e identifica algumas coisas, algumas anomalias, umas tendências, já joga para o analista e fala assim, ó, eu acho que vai acontecer isso. Antes do usuário descobrir. Gente, é maravilhosa a IA, mas precisa ter o processo. Precisa ter a pessoa para configurar isso. E aí você sai de apagador de incêndio para maestro. Orquestração de IA. Olhar a IA, olhar os resultados, acompanhar, ver se ela falou alguma besteirinha, configura ali o prompt, configura o agente. Olha que lindo. Construir um novo agente para fazer algo específico. Ela falou, ó, isso aqui ele faz análise de, sei lá, análise de vulnerabilidade, que eu não tinha, agora eu coloquei. Vai construir um produto? Chama esse agente para fazer análise de vulnerabilidade do código-fonte antes de botar em produção. Ó, já tem algo em produção. Usa o mesmo agente para fazer uma análise, uma varredura. Ah, eu tenho um sistema legado aqui que é antigo, não tem mais nenhum profissional. Mete esse agente para fazer uma auditoria antes de dar o problema. Ah, é legal demais, não é não? E a IA eleva o nível da TI, tá? A IA não vai demitir, vai liberar todo o potencial do ser humano cognitivo que a IA, infelizmente, não tem e nunca vai ter. Eu não vou falar nunca. Eu tenho medo da IA. Mas, gente, decisões estratégicas, a IA nem sempre é boa, porque ela não tem todos os contextos, tá? Obviamente que temos diretores e diretores que tomam decisões diferentes de acordo com o apetite ao risco. A IA, ela é única. De acordo com o viés como você alimentou ela, ela vai tomar uma decisão de acordo com o seu viés, ela vai ser fria e calculista, vai te dar as opções, você pode tomar uma decisão errada. Porque você, ser humano, estava errado. Não é a IA. Você vai alimentando a IA de uma tal forma que a IA pensa, ele está indo para aquele lado. Eu vou alegrá-lo. O papel dela é esse.
Ninguém, as pessoas não criaram a IA para ser contra você. Não, era para ser sua amiga, seu médico, seu consultor, seu psicólogo, seu tudo, né? É isso, gente. Bem curtinho, passei um cadinho de tempo, mas eu queria agradecer demais. Está aqui todas as minhas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram. Tem esse QR Code. Se você escanear esse QR Code, você não sei para onde você vai, que eu não lembro, eu coloquei, mas não terminou. Não terminou. Eu quero agora passar o bastão para o Gravito, porque de tudo isso que eu falei aqui, tenha em mente que é uma preparação antecipada. E aí você. Eu tirei o áudio, nem sei se alguém está falando comigo. Peraí. Vocês estavam falando comigo? Maravilha, maravilha, professor. Tivemos muitos comentários, muitas interações aqui no chat, né? É bem legal, teve uma pessoa que até escreveu, né, que a abertura de chamados por IA é o mesmo que um sonho de um mundo perfeito. Então, muitos comentários nesse sentido, muito bacana. Eu vou pedir para o pessoal mandar as perguntas, a gente tem o Q&A aqui, né, que é o Qzinho e o A, né, e aí ao final a gente vai responder. E agora o Emory vai falar com a gente sobre as tendências, como é que está o mercado quando a gente fala de agentes autônomos. Bom dia, Mauri. Bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, deixa eu colocar aqui, minimizar aqui. Tudo bem, pessoal? É... essa aqui. Eu sou Mauri Gaspar, sou CTO e cofundador da Central IT. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Vou fazer a ponte entre toda essa teoria maravilhosa que o professor Adriano nos trouxe e a prática que o Vinícius Gravito, vai apresentar daqui a pouquinho, tá? Vou falar rapidinho, tá? Então, a pergunta não é se você vai usar agente de IA ou a IA agente na operação da sua TI, mas quando. Essa pergunta é relevante porque é o seguinte, tá? Eu tenho certeza que todos que estão nesta sessão aqui hoje, no horizonte de um dia, de agora até 3 anos, vai estar usando agentes de IA na sua operação de TI. Eu tenho certeza total sobre isso. E se vocês não estiverem, quem não estiver, realmente terá muitos problemas. Vai ter muita pressão da instituição, vai ter muita pressão do mercado, porque você precisa ter produtividade. Então não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. Mas o que são agentes de IA? Elas são entidades e softwares autônomos, tá? No caso, agentes de IA autônomos, autônomos ou semi-autônomos, que utilizam técnicas de IA para perceber, tomar decisões e executar ações e buscar atingir os objetivos em ambientes físicos ou digitais, tá? É importante a gente entender que é o seguinte, tá? O agente, ele tem pelo menos essas grandes grupos de quatro grandes fases. Ele precisa perceber. Então, ele precisa estar conectado no ambiente para perceber o que está acontecendo no ambiente, para depois de percebido uma situação, ele entrar no modo raciocínio, pensar, identificar se é um problema ou não, uma situação que merece uma ação, merecendo ação, montar um plano e, logo em seguida, executar esse plano. Tem agentes semi-autônomos que não executam por completo o plano. Você vai controlar, você vai definir se você quais elementos, quais servidores, quais serviços, quais elementos dentro da instituição que você vai autorizar a fazer, desde que tenha um nível de confiabilidade que você determine, tá? E quando ela não executa, ela encaminha via workflow para um humano executar. E depois de tudo isso, ela volta para a fase de aprender e isso volta e retroalimenta. Então, assim, quando um chatbot, né, ele diz ao usuário como resolver o problema da VPN, o agente autônomo ele trabalha de forma diferente. Ele detecta a causa raiz, ele detecta primeiro que há uma necessidade, detecta a causa raiz, aplica a solução, confirma se a VPN está estável e atualiza a base de conhecimento sem nenhuma ação humana, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho na parte prática. Detalhe, tá? Esse termo, agente washing, é um termo que o mercado tem colocado, porque muitas empresas, muitos fornecedores estão rotulando agentes básicos como agentes verdadeiros, tá? Então, chatbots que estão falando que aquilo é agente ou agente autônomo, e na verdade não é. Para que o agente seja autônomo, ele tem que ter no mínimo esses quatro grandes fases. Ele tem que perceber, ele tem que raciocinar, ele tem que agir, ele tem que aprender e isso voltar, tá? Num ciclo.
Como que uma operação cognitiva de TI, baseada em agentes, funciona, tá? Eu vou explicar rapidinho aqui, daqui a pouco vocês vão entender isso vendo a coisa acontecer, tá? Primeiro, assim, o agente, ele tem que funcionar orientado a um objetivo, tá? Ele precisa incluir na capacidade dele a parte de planejamento, a parte de priorização, repriorização, adaptação de estratégia em tempo, tá? Detecção proativa e orquestração cross-workflow com inclusive com humanos, tá? Ele tem que estar focado no objetivo. Então, ele pode estar interagindo com outros agentes, ele pode estar interagindo com ferramentas, ele pode estar interagindo com o ambiente de alguma forma, com humanos também, mas ele precisa estar orientado a cumprir um objetivo, tá? Para isso, ele faz uso de ferramentas, tá? Então, esse agente, ele tem uma LLM por trás que é instruída quando necessário que ela execute ferramentas. Existem alguns protocolos, mas que ferramentas são essas? Ferramentas para que ela execute comandos no ambiente. Num servidor específico, que é Linux, num outro servidor específico, que é Windows, num switch, num roteador, sei lá, nos vários elementos que você tem dentro da sua instituição, tá? Então, essas ferramentas são mega importantes. Memória e contexto. Aqui a gente volta a uma coisa muito importante: base de conhecimento. A parte, como o professor Adriano colocou, a parte de governança é fundamental. Se eu não trabalhar a parte de governança, se eu não estabelecer processo, eu vou colocar agentes para implementar, para automatizar o caos. Então, a base de conhecimento, políticas, normas, orientações técnicas, informações e aprendizado é fundamental e parte essencial dessa governança, bem como o CMDB. Gente, eu preciso conhecer o que eu tenho no meu ambiente, quais são os serviços que falam com serviços, se dependem de serviços, os serviços que usam servidores, os servidores que usam outros servidores, servidores que dependem de outros servidores, servidores que dependem de equipamentos de rede, enfim, essa teia toda precisa estar desenhada e colocada aqui para que assim a gente saiba trabalhar no teu ambiente, tá? E os agentes também falam com outros agentes e pedem para os agentes tomarem ou fazerem algum tipo de ação. Gente, e o que vai ser muito comum, tá? O organograma das empresas ele vai mudar. Por quê? Porque agora vão ter agentes que estão substituindo aquelas atividades. Não estou falando de pessoas, estou falando de que eles estão sendo, os organogramas estão sendo ajustados porque aquelas atividades repetitivas, tá? Elas estão sendo substituídas por agentes de IA. Logo, a gente vê um enxame de agentes de IA. Tem empresas aí que já estão registrando mais de 5 mil, 8 mil agentes de IA espalhados no teu ambiente, tá? Então, esse organograma, pessoas, humanos, é a coisa mais comum a partir de agora. E, bom, vai ser o fim dos humanos, a gente vai estar competindo com os agentes de IA? Eu acredito que não, não mesmo. E por que não? Porque agora muda sim o papel e a gente precisa focar em qual é esse novo papel. Eu acredito que o papel adequado é um design, o design cognitivo, um arquiteto cognitivo, um gestor cognitivo que vai estar fazendo toda essa orquestração do que a IA, dessa parte manual que agora a IA vai fazer, dessa parte repetitiva que a IA agora vai fazer, tá? Então a gente vai ser o arquiteto de como essas coisas vão estar funcionando, tá? E essa questão o humano vai perder o emprego? Não, o humano preparado não vai perder o emprego, porque é uma questão de mercado. O que vai acontecer é o seguinte: então eu vou colocar a IA para fazer atividades repetitivas, vai sobrar mais tempo para eu focar em inovação, para eu focar em melhoria, para eu focar em experiência do meu usuário. Isso vai acontecer em todas as empresas. Logo, a competição aumenta. Isso é uma questão de mercado, isso é economia, tá? A competição aumenta e a competição entre as empresas é que faz todo o jogo, né, de mercado. E aí exige que pessoas com habilidade de orquestrar, tá, de fazer todo esse papel de arquitetura cognitiva, ela é fundamental aqui nessa empresa, na outra empresa, e assim vai. Questão de mercado é posicionamento. Então, para mim, esse vai ser o novo papel, né, dos profissionais, não só de TI, mas em várias outras áreas. E está na hora da gente fazer a parte prática, né, das soluções avançadas que a gente vai mostrar para vocês agora, tá? A solução de HyperAgents, a nossa solução de hiperagentes e a solução autônomos. Para isso, eu vou passar a palavra para o Vinícius Gravito, que vai mostrar na prática essas ferramentas acontecendo. Vinícius, é contigo. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Me escutam bem?
Manda um joinha aí, vocês estão escutando bem? Legal, legal. Bom, vou me apresentar aqui. Eu sou Vinícius Gravito, diretor de arquitetura, consultoria e inteligência artificial, governança também. Sou pai de uma linda princesa de 12 anos. E, professor, você está melhor que eu, porque ela é uma linda princesa palmeirense e eu sou corintiano. Então, veja a situação que eu me encontro, né? As minhas Enfim, três são corintianas. eu prefiro pular essa parte e vamos direto para a apresentação. Bom, pessoal, é muito interessante tudo que foi apresentado e eu quero deixar alguns pontos bastante claros. Eu vou falar para vocês sobre a jornada da construção de um agente de forma muito simples, de como que você faz um requisito, qualquer requisito, como é que isso se transforma numa aplicação e ela roda e ela executa, como é que essa nova experiência de eu não tenho mais um catálogo de serviço externo, eu tenho uma tela em branco. Como é que isso pode funcionar? Quais são os benefícios? E o principal, o CMDB, que a partir do momento que se trabalha com produtos e serviços, quem faz a gestão do CMDB, CMDB faz a gestão do serviço. Se eu estou desenvolvendo em escala e não estou gerindo em escala, logo eu tenho um problema. E é importante, plataformas não escalam sozinha. O que escala a plataforma é como você estrutura suas decisões. Então vamos lá para começar aqui. Então, como é que se constrói um agente dentro da plataforma? Esse é um dashboard inicial, aonde você tem todos os agentes que você quer criar. Nesse exemplo aqui, eu tenho um desenvolvimento ágil através de agentes, aonde a saída de um é a entrada de outro, e eles poderiam, inclusive, trabalhar em paralelo. Então, eu tenho o arquiteto, eu tenho o agente de banco de dados, eu tenho de back-end, de front-end, engenheiro de teste, o de DevOps, que no final vai gerar um ticket com código-fonte para que eu simplesmente execute. Como é que é feita essa configuração? Dentro da plataforma, você tem toda a questão dos agentes. Então, você tem agentes autônomos e agentes assistidos, porque o ser humano, ele continua sendo o fator preponderante para a tomada de decisão. Você tem que saber exatamente o que o seu agente está fazendo, ele precisa ser treinado. Ele é igual um bebê, ele acabou de nascer. Ah, mas eu tenho MCP, eu tenho REG. Maravilha, mas todas as IAs não conhecem o seu ambiente. Então, você vai fazer isso paulatinamente, passo a passo. Você tem a criação de personas, que é todo mundo já, a maior parte do pessoal tem lá, eu sou um assistente de TI, eu sou um assistente de marketing. Vai criar suas personas com as suas especialidades. Por quê? Porque isso facilita você trabalhar com a IA dentro do contexto que você quer, principalmente quando você vai utilizar a MCP. Na parte de LLM, nossa plataforma, ela trabalha tanto com modelos abertos, pagos, quanto, como é o nosso caso, onde nós temos um farm de appliances e você pode cadastrar LLMs e você tem todos os modelos disponíveis para trabalhar. E como vocês sabem, cada LLM, cada modelo é bom numa coisa. A parte de MCP, vetores e assim por diante. Então, aqui no meu dashboard, eu vou mostrar rapidamente a facilidade que é para você configurar um agente. Você fala qual que é a persona dele, o que que ele vai fazer, se ele é autônomo ou se ele é assistido. Qual que é a fonte? Neste caso, eu estou pegando o requisito do Kanban. Nós temos uma plataforma aqui que é o Agility, que eu vou mostrar, onde eu tenho lá meu Kanban certificado pelo SAFe, seguindo as melhores práticas. Então, eu vou pegar os requisitos da minha raia do Kanban. Tenho aqui a configuração de forma bastante simples. Enriquecimento, se houver, e MCP, Model Context Protocol, onde eu pego essas informações, aonde você tem a integração com os outros ambientes de forma segura, processadores e a sincronização. Então, é o que ele vai fazer. Então, como é que isso funciona? Eu vou começar com um requisito. Vou chegar aqui no desenvolvimento multiagentes, eu tenho aqui a necessidade de um controle de visitas, aonde eu vou ter aqui dentro do meu cenário toda a parte de anexo e arquivo MD. Como foi dito, o arquivo MD, ele é texto puro, ele facilita para que você não a IA não alucine, então você vai ter aqui o
requisito de software. Foi a IA que criou o requisito? Não, não foi a IA que criou o requisito. Por quê? Porque quando você trabalha com IA, você tem a jornada do usuário, a experiência, a expectativa, o que precisa de resultados, e o melhor modelo para isso é o DSDD, Spec Driven Development, onde você, basicamente, em poucas palavras, você vai pegar e vai fazer o seguinte: vai transformar as necessidades que tem de requisito em especificações de negócio e funcionais de forma muito objetiva. E isso faz total diferença quando se trabalha com IA. Opa, minimizei a tela, retornando. Então, eu vou retornar aqui, vou pegar e vou girar, vou pegar meu card e vou colocar aqui para pronto para desenvolvimento. Neste momento, eu vou vir aqui no meu agente e vou aguardar alguns instantes e ele vai começar a rodar. Então, o agente capturou o requisito e ele vai passar pelo arquiteto de software, depois ele vai para o agente de banco de dados, agente de back-end, agente de front-end. Todo esse processo ele vai demorar entre 5 e 10 minutos. E o resultado, eu vou deixar ele rodando aqui, e o resultado é que ele vai gerar um ticket parecido com esse aqui, aonde eu tenho toda a jornada da execução, vou ter tudo que cada um dos agentes fez, então, criação de tabelas, resumo da implantação, dos módulos, tudo que foi executado, então, tudo isso é registrado dentro da plataforma, e ele vai me fornecer o código-fonte num anexo. Poxa, eu poderia mandar para uma plataforma de testes externos, por exemplo, um Qualys, e fazer deploy? Poderia. A questão toda é, não construa para documentar, documente para construir. Então, você tem a necessidade de sempre estar validando cada ponto. Com isso, você vai pegar esse requisito, eu já para antecipar, porque o meu tempo é curto, eu coloquei aqui o artefato e eu vou pegar e vou executar esse camarada. Então, vou executar localmente, ele vai abrir um prompt, então, só mostrar para vocês, ele vai abrir um promptzinho, ele está subindo aqui a plataforma, exatamente o que foi codado, sem problema nenhum, que foi desenvolvido pela própria IA. Eu vou acessar aqui o navegador, ele está subindo ainda, então vou aguardar só um instantinho, porque o back-end provavelmente não subiu, mas ele já está aqui, ó, localhost, eu posso registrar e eu tenho uma aplicação totalmente funcional. Aí vem alguns pontos. Pô, legal, construir um produto e vou fornecer esse produto com as funcionalidades de registro de porteiro, visitantes, carro como serviço. Mas aí entra a questão onde a gente sempre fala, quando você faz esse desenvolvimento, você pega essa parte de arquitetura, a arquitetura não é a tecnologia, é a capacidade de transformar a decisão em resultado. Nesse ponto, eu já poderia, e aí, professor, é um ping-pong, poderia já adicionar no meu catálogo de serviço quais são as novas funcionalidades, já poderia gerar planos de, como eu tenho já tudo isso dentro da IA, poderia gerar conhecimento para a própria apoiar no suporte, já poderia também fazer ações de marketing. Então, tudo isso já fica disponível para que a IA faça desde a construção básica até o incremento do catálogo, a parte de ciclo de vida, a inserção no CMDB, porque, novamente, uma vez que um serviço ele está sendo sustentado, ele tem todas as suas características, todos os seus componentes dentro do CMDB, ele está passível de sofrer um ataque, de sofrer degradação, e a IA também tem que trabalhar nesse ponto para gerenciar isso. Então, isso feito, vamos começar também a falar um pouquinho sobre e como é que fica o usuário final, como é que fica o solicitante. Com o advento, né, do DPSM, esse tipo de portal ele deixa de fazer sentido, uma vez que tudo que você vai escrever, a IA pode te responder ou ela pode classificar, categorizar, onde você tem um agente principal e mandar para agentes especialistas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou começar um exemplo básico. Vou pegar aqui suporte à estação de trabalho. Vou colocar, preciso de um script
PowerShell para adicionar usuário no LDAP. Vou concluir. Ele vai me gerar o meu número de protocolo padrão. Vou vir aqui no meu agente, eu tenho um agente de Windows, ele está aqui rodando. O meu ticket criado foi o 3092, ele vai mostrar aqui que ele está sendo processado, e esse agente de automação, ele vai definir. Eu posso fazer? Eu mando para o N1, eu mando para o N2. O que que eu faço? Ele está processando, vou verificar aqui mais um pouquinho. Agora está fazendo sincronismo, finalizou. Ele entendeu que é para o N1, e aí o agente ele vai colocar aqui o resumo técnico, as checagens iniciais. Lembra, quando você cria a persona, você basicamente está fazendo a definição e colocando seus guarda-reios, toda a parte de prompt. E aí você tem aqui a ação. Isso poderia ser jogado para um segundo agente que executaria. Ou, no meio entre os dois, um analista que vai fazer a aprovação e falar, faz sentido, segue o processo. Então, nós estamos fazendo o quê? A organização do processo, a organização da arquitetura, a governança, para que as coisas funcionem de forma encadeada e organizada. Porque do mesmo jeito que você pode escalar muito rápido, você pode cair muito rápido. É muito importante esse trabalho prévio. E aí você vai falar, ah, legal, mas isso aqui era para TI. Eu falo, tá bom, eu vou chegar no mesmo exemplo e em homenagem, professor, está na Espanha, né? Preciso dos componentes para fazer uma paella espanhola. Não testei, não sei o que vai acontecer, vamos ver o resultado disso. Eu estou pedindo para IA, né? 3297, ela provavelmente já vai estar aqui, vou retornar aqui. Está processando 3297, caiu para o atendimento N1, vamos ver o que que ele me trouxe. Checagens iniciais, aí ele falou, olha, eu sou um agente de TI, eu não posso gerar, então você tem como também proteger contra determinados tipos de invasão. Mas se eu não tivesse feito toda uma proteção na criação do meu prompt, ele colocaria aqui a descrição completa de uma receita. Por isso que é tão importante você ter agentes especialistas, porque eles vão focar energia e tokens justamente no que é necessário. Bom, vamos pegar exemplos mais voltados para processo. Vou chegar aqui e vou falar, nesse momento é importante você ter um catálogo de serviços, porque eu vou criar aqui um colaborador. Então, vou criar aqui um novo colaborador, Steve Jobs, da área de TI, cargo, vou colocar aqui diretor, descrição, diretor, e-mail, vou colocar o meu e-mail para eu poder receber, trauit.com.br, meu telefone, não tem problema. Vou criar um chamado para a área de TI. Por que que aqui eu tenho uma coisa diferente? Porque muitas vezes você precisa da entrada de dados. Então, você estruturar um formulário é uma prática inteligente, de você garantir também que a IA não alucine, porque os dados estão estruturados naquilo que é necessário para que se faça automação. Então, nesse momento, eu vou ter aqui o chamado criado, esse é um chamado básico. Onde é que está a automação? Um gestor vai ter que dar o de acordo. Então, eu tenho aqui todas as informações e o gestor vai ter que dar o de acordo. Então, ele vai lá resolver e vai falar assim, proceda o onboarding. Opa, proceda com o onboarding. Legal. Nesse momento, ele já vai executar, então, 3097, o próximo registro seria o 3098, que ele já fechou. Ele já executou a ação de realizar as informações, de realizar esse registro. E aí,
o que que vai acontecer? Este usuário ele vai receber as informações diretamente pelo e-mail ou WhatsApp. Então, vai ter toda essa informação. Deixa eu ver se o e-mail já chegou aqui. Só um minuto. Abrindo aqui o e-mail, que é importante. Então, vou receber aqui as informações. Está aqui. Ele já criou esse usuário no AD. Ele já está disponível via Teams. Já está aqui as informações para login. Basta eu acessar o site da empresa, fazer o meu login e começar a trabalhar. E fazer todo o processo de onboarding, que também é guiado por múltiplos agentes. Então, veja, um processo de contratação que pode ter sido iniciado por um IA, feito toda a triagem, análise de currículo, para que você chegue numa decisão, o gestor simplesmente aprova ou não, e a partir daí ele já faz o restante da automação. Isso vai transformar com que seu catálogo de serviços, sua operação, você comece a se preocupar com a qualidade, e aí entra o que o professor falou. Foi muito rápido, não tem nenhum SLA, mas qual foi a experiência percebida? E a gente falou sobre tudo isso, e eu vou chegar no seguinte ponto. Legal, eu tenho todas essas camadas. Eu falei sobre unidades de negócio, falei sobre integração entre arquiteturas, MCP, agentes de IA, desenvolvimento utilizando múltiplos agentes. Como é que fica isso na camada de segurança? Porque eu estou terceirizando, entre aspas, todas as tarefas. Então, com isso fica da seguinte forma. O próprio agente ele pode ter coletores, né? Então, nós temos a parte de discovery que vai fazer a descoberta dos serviços. Eu vou pegar os serviços partindo de um switch e ele já vai me trazer quais são as requisições relacionadas, incidentes relacionados, problemas relacionados, mudanças. Nada de novo que não tenha desde o ITIL 2, se eu não me engano. 3 é certeza. Eu não sou tão velho que nem o professor, né? Mas tem lá, não, desculpa, eu não podia deixar piada, né? Não podia deixar assim, né? Então, o que que acontece? Você tem aqui toda a parte que ele faz o mapeamento automático e ele vai te trazer o relacionamento. E aí vem alguns pontos importantes da IA. Aqui é um mapa simples, eu estou fazendo uma demonstração, nós temos clientes estratégicos que, poxa, esse mapa tem 15 níveis, que atendem milhares de pessoas. Se o gestor coloca que este item aqui, ele é crítico ou ele não é, por exemplo, este camarada aqui, que está fazendo a intersecção com quase tudo, não está como crítico. Dentro da IA existe uma funcionalidade que chama autônomos, aonde ele vai conseguir pegar todas as informações. Então ele tem primeiro um coletor de logs. Ele vai integrar com Cien, XDR, QRadar, Dynatrace, Datadog, CloudWatch, bom, enfim, tudo quanto é tipo de ferramenta que gere log. E a gente está falando de processamento de milhões de log utilizando LLM, utilizando IA. Com isso, ele vai fazer toda a captura de informações e vai gerar as ocorrências. O que são essas ocorrências? Elas podem ser divididas em dois pontos. E aí a gente está falando do IOPS na mais pura trabalho de arquitetura. Ou ele é infraestrutura, ou ele é segurança. Se é infraestrutura, é aquela monitoração cheia de ruído dos ABICs, que a IA vai reduzir ruído, vai fazer correlação. Se é segurança, ele vai falar: olha, baseado no Mitre Attack, baseado em CVE, CVSS, você tem um problema. Baseado em bibliotecas de vulnerabilidade de aplicações, você está correndo risco ou já sofreu um ataque. Então, ele vai trazer aqui as informações, está em inglês, porque como a IA recebeu o log e tratou, vai ter todas as informações aqui. Ele já criou o ticket, mas eu quero ver um detalhamento completo sobre esse incidente. Deixa eu clarear aqui. Então, tem um incidente, eu tenho as informações detalhadas do que aconteceu, os contextos de enriquecimento, toda a categoria de eventos que foi criada, o ticket que foi criado, o item de configuração, os planos de ações. Aqui, nesse caso, é um plano básico, mas você pode ter planos que ele vai executar comandos para barrar aquele ataque. Então, nós já tivemos clientes e POCs onde o cliente não sabia o número de invasões e tentativas que ele tinha tido num determinado ativo.
o resumo da revisão, a revisão do conselho, porque o board, o stakeholder, o executivo, quem trabalha na tradução da arquitetura, da parte técnica, da governança com os executivos, não adianta falar que teve um problema na porta 32 da ripimboca da parafuseta. Qual que é o impacto no negócio? Tem uma frase que eu gosto muito que ilustra bastante isso. Não existe ROI sem governança. Se você procura ROI sem fazer a governança, sem trabalhar com a estratégia, você está simplesmente fazendo redução de custo disfarçado. Então, é muito importante que você tenha esse resumo executivo e explique o que está acontecendo para que essas ações possam ser tomadas. As ações podem ser tomadas, inclusive, pela IA, desde que aprovada. Aqui embaixo, né, todas as recomendações, vou diminuir aqui. Os fatores de risco não foi capturado. Então, eu tenho aqui todo o resumo. Dentro desse resumo, ele vai me trazer também análise de comprometimento, comandos, o workflow de cada uma das etapas. Cada uma dessas etapas é um agente especializado em fazer aquela atividade. Detectar, analisar, planejar, fazer a parte de revisão e assim por diante. E aí você tem as aprovações. Então, por quê? Porque, conforme foi dito lá no início, a, o agente, ou agora essa nova moda do agente, o agente de A, o que que ele tem que fazer? Ele tem que executar as ações baseadas na entrada. Então, é basicamente entrada, processamento, saída. Você vai criar prompts e guarda-reios para empoderar e fazer com que ele utilize toda a capacidade do modelo, inclusive usando deep learning, ou, na verdade, a parte de processamento profundo. Com essas informações, o que que você tem que se preocupar? Treinar este modelo. Treinando este modelo, você vai ter, e aí passa pelo processo de aprovação, o resumo dos agentes, a base de conhecimento, que são os playbooks, que ele já cria automaticamente, mas você pode criar novos playbooks. Por quê? Ah, eu vou ser uma ferramenta de contra-invasão. Não, peraí, não é isso. Você começa a aprender no ambiente. Comece da onde você está. Captura as informações, integra com o CMDB, coleta os logs, faz o trabalho de base, estrutura os dados. Gente, a IA, se você vai trabalhar com IA já pensando em desenvolver para IA, um abraço. IA é sobre dados. Estrutura a base, que quando os dados estiverem estruturados, limpos, organizados, você escala. E você tem como fazer isso de forma de multi-arquitetural, trabalhando com diversos tipos de arquitetura e integrações diferentes. A parte de gestão de ativos. Poxa, Gravito, eu não tenho uma ferramenta, eu preciso me preocupar, eu não tenho uma ferramenta de captura de gestão de ativos. Não tem problema, cadastra. Mais importante que a própria guerra, é as informações que você tem sobre quem está do seu lado nela. Se você precisa proteger os seus serviços, vai lá e cadastra o CMDB na mão. Importa, integra. O importante é você ter os registros. Para quê? Para que você tenha o nível de comprometimento dos ativos. O comprometimento dos ativos, ele é um cálculo que ele mescla a pontuação CVE, CVSS, MITRE, todas as tentativas de ataque, toda a parte de higienização, a posição, e aí é um segredo industrial, não vou falar aqui, a posição dele dentro do CMDB, tudo isso ele vai trazer um nível de comprometimento maior ou menor. Eu tenho um servidor de banco de dados e eu tenho um servidor AD. Um teve 2 ataques, o outro teve 100 ataques. Qual que é mais importante? Ele vai verificar, baseado em todas essas regras, ambos são importantes, mas qual você deve atuar primeiro? Eu tenho certeza aqui que a audiência teve casos de ataque, tentativa de ataque, ou mesmo falhas, e falava assim, poxa, eu tenho 30 itens para tratar, eu não sei por qual que eu começo. Geralmente a gente começa pelo chefe que grita mais alto, né? Ou pela parte de negócio que a gente vê que está dando mais impacto. Se o chefe gritou mais alto, é porque a empresa está perdendo dinheiro, né? Então a gente vai lá e, opa, não tem um processo de continuidade, vamos escovar bit e tentar resolver. Então, tudo isso que tem na plataforma
ajuda que você tome decisões de forma bastante sábia, tá? E com isso você possa utilizar a inteligência artificial, os modelos de IA e todo o ecossistema dos hyperagents e dos agentes de forma sábia. Nós temos aqui fábrica de software, assistente Windows, assistente Linux, analista jurídico. O agente, ele é o que a gente quer que ele seja, baseado nos prompts de entrada, baseado na missão que nós vamos dar para ele. Estruturar, organizar, depende do trabalho de arquitetura e governança, que, como eu falei lá no início, os agentes, o negócio, a plataforma não escala sozinho. O que escala é a forma como você estrutura as decisões. Pessoal, eu sou o Vinícius Gravito, diretor de arquitetura, consultoria e governança da Central IT. Muito obrigado, era isso que eu queria mostrar para vocês. Professor, satisfação em assistir mais uma linda palestra sua. Pauli, contigo. Legal, muito obrigada, Vini. Excelente palestra, né? Acho que deu para a gente perceber aí, né, como que a inteligência artificial pode atuar, né, em diferentes camadas. Bom, a gente passou um pouquinho do horário, né? Mas eu vou pedir para que vocês fiquem mais um pouquinho aqui. A gente já está finalizando. Temos algumas perguntas bem bacanas que eu acho que é importante a gente trazer aqui no contexto para todos os nossos palestrantes, tá? Eu vou começar com a primeira pergunta aqui para você, Gravito. A pergunta é do Gustavo Nolasco. Ele fez a seguinte pergunta: qual o processo para iniciar o preparo para inserir IA no ITSM de forma estruturada? A primeira coisa, e aí falando muito objetivamente, né? O professor vai discordar de mim em alguns pontos. Eu adoro a teoria, mas a teoria na prática ela muda um pouquinho de figura, porque quando você está dentro da operação, o negócio está pegando fogo, se você tem que tomar decisões. Primeiro ponto que você tem que ter é entender aqueles relatórios básicos dos principais incidentes, principais aquisições, porque você pode tratar tanto um quanto o outro. Verificar, porque você vai ter que fazer Pareto ali, né, jargão de mercado, verificar os pontos mais importantes. E a primeira pergunta é o seguinte: você tem algum tipo de base de conhecimento? Porque uma coisa é que a IA vai te propor de mercado, a outra coisa é o procedimento, o processo interno que você tem na corporação. Então você tem que mesclar essas duas coisas. Com isso, você começa a fazer esse V1, e aí você começa a fazer o processo de automatização. A segunda coisa é você tem a higienização do seu catálogo de serviço e portfólio. Você tem um catálogo de serviço ou você tem uma lista de atividades? Então, lá, aplicações, SAP, MM, erro 1010. Não, peraí. É uma lista de atividades. Se você fizer um relatório quantitativo e qualitativo, você vai ver que tem atividades que nunca foram, né, ou subcategorias, dependendo do produto que você usa, que nunca foram executadas. Então, a primeira coisa é colete as informações, estruture, faça uma higienização e faça um primeiro MVP. Com isso, você consegue seguir. Legal. Próxima pergunta que nós temos aqui, essa eu vou direcionar para o Emauri. Emauri, o Rodrigo Lopes está perguntando se o CitySmart, essa plataforma, é possível integrar ela com o Gira IT Services. Sim, é possível integrar. Ela tem uma plataforma de integração, ela tem um módulo de integração que permite conectar com qualquer outra ferramenta para receber, para enviar. Os hyperagents podem receber informações do Gira e não do Agility, como é a nossa ferramenta nativa. Pode estar recebendo do Gira Service Desk. Essa inteligência, esses agentes estarem operando e sincronizando dados com o Gira, com qualquer outra ferramenta que vocês tenham dentro da organização de vocês, tá? Lembrando que nossa solução de hiperagentes não é só para TI, não é só para ITSM, ele pode operar em vários processos de negócio, depende do teu processo que você tem aí, dentro do RH, dentro do jurídico, tá? Ele pode apoiar também, tá? Mas sim, ele integra com qualquer ferramenta. Bacana. A próxima pergunta que nós temos aqui é a do Alessandro Dias, né? Ele perguntou para o Gravito e Mauri. É possível atingir excelência e efetividade nas respostas autônomas utilizando IA agêntica, desconsiderando o framework de mercado no treinamento e enriquecimento dos modelos? Eu diria que é um desafio. Se eu falar que sim, eu vou dizer que eu não vou estar falando, vou estar faltando com a verdade. É possível você chegar muito próximo do que seria excelência, mas o que que acontece?
A IA, vez ou outra, ela alucina, os processos mudam, o serviço acaba sendo alterado de alguma forma, então eu diria que você consegue ter um ganho na casa de 80, 85% de forma muito transparente, com muito trabalho, tá? Não tem mágica, é trabalho. E com isso, a gente consegue, sim, passo a passo e expandir nos horizontes dentro da IA. Excelência, 100%, perfeição, eu acho que a magia da IA, do trabalho de governança e arquitetura, é você estar sempre se reinventando e entendendo a necessidade do seu usuário. Entender e estudar a jornada do usuário, o que é a experiência que ele espera, né? Não dá para agregar gregos e troianos, mas você consegue fazer uma mediana, é o mais importante, porque a gente está na era da experiência. Então, eu falar para você 100%, diria que não, porque não dá para agradar a todos, mas próximo de 80, 85% e fazer um belo trabalho de ROI e TCO, trazendo redução de custo e aumento de receita sem precisar mexer na equipe, é totalmente viável, sim. Legal, bacana. A outra pergunta aqui, já já eu já trago as perguntas para você também, tá, professor? Então, as perguntas direcionadas da ferramenta. É, a pergunta do Elton Cosme, ele escreveu o seguinte: estes agentes já vêm nativo na ferramenta ou eles são criados, Emauri? A gente tem um conjunto de agentes já nativos na ferramenta, esses aí da fábrica já vem nativo, a gente tem alguns para infraestrutura, mas eles podem ser criados, eles podem ser adaptados. Então, eu posso criar um novo de acordo com a sua realidade, eu posso adaptar um que eu já tenha para a sua realidade. É importante o seguinte, tá, gente? A gente não chega na empresa e coloca os agentes para rodar. Tem toda uma conversa, tem toda uma descoberta, e tem que entender o ambiente, a gente precisa, tá? Dependendo, né, que agente a gente vai colocar, por exemplo, se for um agente que vai trabalhar com infraestrutura, eu preciso trazer esse CMDB para a ferramenta, para ele entender, eu preciso popular uma base de conhecimento, eu preciso dar instruções, eu preciso dar memória, eu preciso dar contexto para ir a trabalhar, tá? É um trabalho conjunto que a gente faz com a instituição, com as pessoas que estão dentro da instituição, treinando elas, capacitando elas para operar isso aí, tá? Então, assim, a gente tem agentes nativos, e vocês podem modificar esses agentes e criar novos, tá? Então, a questão é, o objetivo é resolver o problema que vocês têm dentro da organização de vocês. Maravilha. Professor Adriano, de forma, como resumida, né, se você pudesse dizer para a gente aqui, é uma pergunta do Gustavo Nolasco, tá? Na prática, o que que muda do ITSM com o que que muda no ITSM com o I25? O que muda do ITSM para o ITIL5? O ITIL5 é um framework de ITSM. ITSM sempre foi ITSM, só que o ITIL5 ele deixou de ser um framework de ITSM. Essa nomenclatura ela não faz mais sentido porque ela não gerencia só o serviço. ITSM, Service Management. Agora não é só serviço, é produto. Mas, como historicamente, tanto no livro está lá escrito, né? Historicamente ele foi conhecido como um framework de ITSM, ele continua sendo um framework de ITSM. Framework, o que é? Uma biblioteca, são os livros. Então, ITIL são livros. Livros baseados em um modelo. Não tem o Scrum, que é baseado no Ágil? Tem o ITIL, que é baseado em ITSM. Existem outros frameworks? Sim, existem. É isso. Bacana, legal. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui também do Carlos França, ele está dizendo o seguinte, ó, utilizo o GLPI em minha organização. Quais as vantagens teria em migrar para o SeedSmart? E quais recomendações teriam para uma migração tranquila? Vini? Pode repetir a pergunta? Eu estava respondendo o pessoal aqui no chat, me perdoem. Utilizo o GLPI na minha organização, né? Uhum. Quais vantagens teria em migrar para o SeedSmart? E quais recomendações teriam para uma migração tranquila? Bom, o GLPI é uma boa plataforma. Eu sempre falo que todo produto nasce com um propósito e ele é excelente naquele propósito. A migração mais transparente seria a reestruturação, né, o estudo do catálogo de serviço para um novo catálogo de serviço. A implementação dos processos base, provavelmente você deve estar utilizando incidente, requisição, talvez problema e mudança. Não sei se está utilizando CMDB, né, porque tem alguns plugins, mas a gente faria esse trabalho de organização da casa, estruturação,
faria a criação de uma view dentro do GLPI para dentro do low code fazer a integração. Então, você tem o core da plataforma, mas você também tem um conceito de, alguns chamam de scope, né, que é o scope, nós chamamos de aplicação. Então, criaria como uma aplicação paralela que faria a leitura desses dados e eles entrariam também como fonte de conhecimento. As vantagens que você tem, não só a possibilidade de escalar, a questão de certificações, a questão de maturidade de processo, é você começar a entregar valor dentro de uma esteira contínua, né, para o negócio. Então, hoje o que você faz no GLPI, que você tem muita coisa codada com plataformas low code e no code, como é o CitySmart, você vai ter esse benefício de poder escalar de forma simples e ágil com uma série de componentes como low code, a própria inteligência artificial, a parte de gestão ágil, entre outras funcionalidades. E o trabalho de migração é bastante tranquilo, tá? A gente, eu sempre falo, as arquiteturas das plataformas, elas estão bem diferentes. Então, você não vai tirar de uma caixinha e colocar na outra, e o ticket 10 desse lado é o mesmo desse lado. Você reestrutura a operação, higieniza, começa nessa nova vida, nessa nova casa, nessa nova plataforma, e aquele legado você respeita. Cria uma view, faz a integração e traz esses dados como base histórica, que a IA também vai utilizar para ingerir e criar contexto. Obrigada, Vini. Mais uma aqui para o professor Adriano. A gente tem bastante pergunta, eu acredito que a gente não vai conseguir responder todas, mas eu prometo, faço uma promessa aqui com todos, que a gente manda as respostas para vocês depois, individualmente, né, nas perguntas que foram feitas, tá? Uma para a professora Adriana aqui do Alessandro Gomes, né? Professora Adriana, a inserção de uma IA para automação de um ITSM precisaria ser criada do zero para essa finalidade ou seria possível o uso de uma IA já existente no mercado? Ó, eu não seria a melhor pessoa para responder isso, porque aí está falando de ferramenta, né? Então, utilizar alguma de mercado, não sei. Creio eu que o mais interessante é você criar do zero, pega um modelo e cria, mas aí tem as ferramentas, né? Não sei se faria sentido. É que se já tem a ferramenta, não precisaria muito se preocupar com isso. Se você não tem a ferramenta, aí você vai do zero. Então, assim, ó, usa uma ferramenta com IA que já existe no mercado. Não sei se. A melhor pessoa para responder isso. Mauri, pergunta, passa a pergunta para você. Acho que é A, melhor. a pergunta, você pode repetir a pergunta, por favor? Posso, aham. A inserção de uma IA para automação de uma ITSM precisaria ser criada do zero para essa finalidade ou seria possível o uso de uma IA já existente no mercado? Olha, no caso, né, falando da nossa IA, ela está preparada para falar com muitas ferramentas já. Então, a gente, não sei se vocês viram naquele meu desenho, a IA, ela precisa falar com o ambiente. Então, ela precisa ter ferramentas que falam com o ambiente. Então, a gente já tem um rol de coisas, rol de ferramentas já que a gente consegue falar com o ambiente, para que a IA execute direto. Eu preciso disso no primeiro momento? Eu acho que não. Eu faria o seguinte, eu focaria primeiro na questão de processo, né? Como a gente disse aqui nessa live, né? A gente precisa de uma boa governança, então não adianta eu tentar automatizar um caos. Então a gente colocar esses processos, fazer a IA responder, fazer a IA vamos dizer assim, direcionar, né, os comandos, tá, dentro do teu ambiente. Aí eu preciso sim da governança para dizer, para popular a base de conhecimento, para colocar as informações nos padrões MD, como o professor falou, dentro da nossa ferramenta e tal. Ela aprende sobre o teu ambiente e ela dá todos os comandos. E aí, dentro do workflow, a gente coloca aqueles comandos, como o Vinícius Gavito mostrou, e um humano executa. Então, ela não precisa executar direto no teu ambiente. Acho que isso é prudente no primeiro momento, até para você estabelecer confiança e aí aprendendo, sabendo que aquilo ali ela está gerando uma certa assertividade para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de situação, porque isso é um trabalho constante. Você precisa estar fazendo a curadoria do teu ambiente. Você precisa estar lá voltando na base de conhecimento. Esse é um processo que não para, até porque você aplica novas versões. Você aplica mudança, você aplica patches no teu ambiente, você evolui o teu ambiente, então você precisa voltar nessa base de conhecimento popular. O agente pode ter uma
resposta diferente quando você faz uma mudança na sua base de conhecimento. E isso é uma mudança, isso precisa ser testado muito bem. Toda essa orquestração de agentes, quando você faz uma mudança, tá, em algo que afete eles, isso é uma mudança importante que precisa estar dentro de todo esse processo, tá? Então, respondendo aí, a gente tem essa ferramenta sim, mas a gente precisa conhecer teu ambiente aí e ele precisa ser adequado ao teu ambiente. Maravilha, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a gente fechar. Essa vai para o Gravito, né? Do Sérgio Matsunaga. Estamos iniciando o uso do ServiceNow. Quais seriam as principais diferenças entre as ferramentas? Boa pergunta. ServiceNow é uma plataforma incrível. Eu diria que ambas têm virtudes, né? Benefícios e malefícios, vícios e virtudes. É, Como você está começando a parte de ServiceNow na AWS, então você fez a aquisição pela AWS, você está utilizando. A principal diferença que eu vejo nesse momento não é, se eu fosse falar de CMDB, você falaria para mim de CSDM, se eu falasse de low code, fluxo de interoperabilidade, você falaria de Integration Hub. Eu diria que é o ROI e o TCO. Porque o retorno sobre o investimento ao longo de 3 a 5 anos, a parte de custo total de propriedade, mesmo sendo low code, trabalhando com scope no ServiceNow e low code dentro do CitySmart também, você tem um principal diferencial. Você pega o CitySmart, faz download e coloca dentro da sua casa. Então, além disso, ela roda em território nacional praticamente tudo e dentro do seu data center. É uma comparação bastante complicada, tá, Sérgio? Porque eu conheço todas essas plataformas de mercado, não só o ServiceNow, Ivanti, BMC, todas são muito boas no que fazem, só que cada uma tem um propósito, e aí, dependendo do seu propósito, às vezes a sua escolha foi a melhor, às vezes o SiteSmart vai ser melhor. Não é questão de ficar assim em cima do muro, é questão de ser muito objetivo que hoje, o principal diferencial em termos de funcionalidade, processo, certificação, é que a gente roda dentro de casa. O restante a gente faz, entrega o mesmo resultado com um ROI diferente. Obrigada, Vini. Entrou uma pergunta em cima, né, dessa da ServiceNow, essa agora é a última para a gente fechar aqui da Verônica. Ela está perguntando o seguinte: o CitySmart X possui conectores oficiais e homologados para integração com o ServiceNow? Ou seja, integração existe desenvolvimento customizado via APIs? Tá, a gente tem toda a parte de conectores de integração com o ServiceNow, com o Integration Hub. A gente fez já alguns projetos fazendo integração para incidente, aquisição, problema, mudança e captura de outras informações. Eles não são homologados pela ServiceNow, são chamadas de API que se transformam em componentes dentro do low code. O nosso low code ele trabalha com o conceito de componentização de componentes. Então você cria os componentes de integração que vão conectar essas APIs e utiliza dentro do fluxo, que é o BPMN, né, que é onde você faz a orquestração do processo. Tem integração? Sim. É homologado pela ServiceNow? Não, não fizemos esse trabalho de homologação. Maravilha, obrigada, palestrantes, pelas respostas. Bom, a gente vem agora, né, para um momento importante, já para quase finalizar o nosso momento, a nossa live. Nós fizemos, né, durante a inscrição, nós perguntamos para todo o pessoal que se inscreveu se eles tinham interesse em participar de uma POV, né, que é uma prova de valor para uso da nossa plataforma, tá? E aí a gente tem aqui, né, um convite especial, né, do Emauri em relação a isso, né, Emauri, conta para a gente qual que é, o que a Isso. gente tem de especial. Então, a Paulinha vai colocar aí para vocês um QR Code aí na tela. E aí, quem quiser, quem tiver interesse em participar dessa prova de valor, eu e o Vinícius Gravito, nós vamos estar participando, a gente vai estar junto com vocês para a gente levar, para a gente desenvolver o melhor plano de resultado para vocês, tá? Então a gente vai entender um pouco das suas necessidades, das suas dores, vamos escolher um cenário específico para a gente resolver junto com todo o ecossistema da ferramenta e junto com a IA. Tá? Então a gente vai escolher esse cenário e trabalhar junto com vocês aí para mostrar o valor e resolver problemas do dia a dia de vocês. Podem usar esse QR Code aí, fazer o registro, caso tenha interesse.
e a gente vai, em breve, entrar em contato e fazer as tratativas. Maravilha. Todo mundo, eu vou deixar mais uns minutinhos aqui na tela. Se você não conseguiu escanear, eu vou mandar o link aqui também no chat, tá, pessoal? Não é clichê, mas a gente tem poucas vagas, né? É claro que a gente vai fazer uma POV, a gente vai. É um trabalho denso, né? De estudo, de acompanhamento junto às operações. Então, se inscreve, né? Garanta aqui. Esse aqui é um link para uma agenda, já para um bate-papo comercial com a gente, né? Já para a gente entender o teu cenário, ver se faz sentido e a gente avaliar para a gente avançar nessa POV aí, né, sendo acompanhada pelo o Emauri e pelo Gravito, tá? Eu vou mandar aqui no chat os links, respondendo as perguntas diversas que nós tivemos aqui. Então, eu estou mandando aqui no chat, nós vamos mandar por e-mail também, nós temos o nosso grupo do evento. O link, então, para você garantir a sua primeira reunião inicial de entendimento da POV. Coloquei aqui também o nosso WhatsApp comercial, se você já quiser tirar alguma dúvida direto sobre o produto, né? Ter alguma pergunta sua que não foi resolvida, você pode conversar direto já com a gente aqui no WhatsApp. E quem quer o certificado, a gente vai pedir para mandar um e-mail aqui para esse e-mail, comunicação@centralit.com.br, tá? Bom, é isso, né? A gente vem chegando ao tempo, né, para finalizar o nosso evento. Nós tivemos aqui mais de 600 pessoas participando ao vivo com a gente. Um agradecimento especial pelo tempo dedicado. Um agradecimento especial ao professor Adriano mais uma vez, ao Emauri, né, e ao Gravito. E aí a gente se vê, né, nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, né, e no nosso próximo evento que deve acontecer em breve, tá? Muito obrigada a todos, um agradecimento especial da Central IT. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.